Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, no nosso último programa nós começamos a abordar o tema da providência e o escândalo do mal. Se Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do mundo, ordenado e bom, cuida de todas as suas criaturas, por que então existe o mal? O próprio Catecismo reconhece que para essa pergunta tão premente quanto inevitável, tão dolorosa quanto misteriosa, não há uma resposta rápida. E aí o Catecismo vai mostrar que é o conjunto da fé cristã que constitui resposta a essa pergunta. A bondade da criação, o drama do pecado, o amor paciente de Deus que se antecipa ao ser humano, oferecendo aliança, enviando o seu próprio Filho, que se encarnou, mandando o Espírito Santo, instaurando a sua igreja, nos dando os sacramentos, nos dando a sua palavra, e ele nos chama a essa vida feliz e a qual nós somos, a esse chamado nós somos convidados, né, a assentir antecipadamente. Mas o Catecismo lembra que nós podemos também, por um terrível mistério, abrir mão também antecipadamente dessa vida feliz. E chegamos então ao parágrafo número 310. Mas porque Deus não criou um mundo tão perfeito que nele não possa existir mal algum. Segundo o seu poder infinito, Deus sempre poderia criar algo melhor. Aqui o nosso catecismo traz um questionamento feito pelo próprio Santo Tomás de Aquino. Segundo o seu poder infinito, Deus sempre poderia criar algo melhor. No entanto, em sua sabedoria e na sua bondade também infinitas, Deus quis livremente criar um mundo em processo de caminhada. Essa expressão já apareceu em programas anteriores, um mundo não acabado, um mundo em caminhada para a sua perfeição última que ainda virá. Esse devir, esse progredir, permite, no desígnio de Deus, além do aparecimento de determinados seres, o desaparecimento de outros, seres mais perfeitos, seres menos perfeitos, construções da natureza, também destruições. Juntamente com o bem físico, existe, portanto, o mal físico, até que a criação tenha atingido a sua perfeição. Porque não existe só o mal moral, existe também o mal físico. Ou seja, a própria criação, ela está em status via. A própria criação está em estado de caminhada. E é por isso que o ser humano recebe a tarefa de submeter e dominar a Terra, não como dominadores autoritários, destruidores, mas como co-criadores, parceiros de Deus, chamados a transformar esse mundo num lugar mais humano. Parágrafo 311. Os anjos e os homens, criaturas inteligentes e livres, devem caminhar para o seu destino último por opção livre e amor preferencial. Os planetas não têm escolha, as estrelas não têm escolha. Elas seguem uma lei inexorável. Nós temos escolhas, nós temos a nossa liberdade. E nós somos chamados a caminhar e a construir o nosso destino último juntamente com Deus, mas por uma opção livre e por um amor preferencial. Nós podemos, portanto, nos desviar do caminho. E, de fato, a história mostra que os seres humanos pecaram. Se nós tomarmos a narrativa do pecado original, capítulo 3º do livro do Gênesis, nós podemos dizer que se trata de um verdadeiro exame coletivo de consciência.
Somos nós que, diante da proposta da árvore da ciência, do bem e do mal, que nos dá a capacidade de que os nossos olhos se abram e sejamos conhecedores do bem e do mal, essa proposta continua sendo constantemente a nossa grande tentação. Ser conhecedores do bem e do mal significa negar a própria criaturalidade. Eu não preciso de um Deus que me diga o que é certo e o que é errado. Eu sou dono do meu nariz, eu sou o conhecedor, eu digo o que é certo, o que é errado, o que é bem e o que é mal. É por isso que é interessante a gente perceber que no jardim do Éden, o livro do Gênesis coloca duas árvores, a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Na literatura oriental, até mais antiga, como por exemplo na famosa epopeia de Gilgamesh, o que estava no centro era a árvore da vida. Gilgamesh, ele tem que enfrentar o mistério da morte do seu amigo, e ele sai em busca de uma árvore que lhe traria a garantia da imortalidade. E na realidade ele acaba perdendo aquele privilégio, a árvore da juventude, né, que permitiria ao ser humano permanecer eternamente jovem. Essa árvore é citada no livro do Gênesis, mostrando que existe sim um intercâmbio cultural com outras religiões, mas ela é logo esquecida, ela não está no centro. O que está no centro do livro do Gênesis é uma outra árvore que só aparece ali, não aparece em nenhum outro lugar, a árvore da ciência do bem e do mal. O que interessa para a Bíblia são as nossas escolhas, são as nossas opções. Ali é que mora o pecado, nas nossas opções, nas nossas escolhas. Então nós podemos nos desviar e, de fato, o ser humano pecou. Foi assim que o mal moral, que é muito mais grave do que o mal físico, entrou no mundo. Deus não é de modo algum, nem direta, nem indiretamente, a causa deste mal moral. De novo, é Santo Agostinho e também Santo Tomás de Aquino que nos vão falar sobre isso. Santo Agostinho, numa obra muito famosa, De Libero Arbitrio, em que ele trata justamente sobre o livre-arbítrio do ser humano, e Santo Tomás de Aquino retoma essa reflexão na sua Suma Teológica. O mal moral não tem a sua causa em Deus. No entanto, Deus permite, respeitando a liberdade de sua criatura. E uma coisa muito importante, de novo Santo Agostinho nos vai dizer, é que Deus é capaz de misteriosamente tirar desse mal um bem. E aí, o Catecismo tem uma citação explícita de Santo Agostinho, numa obra chamada Inquiridium de Fide, Spe et Caritate. Pois o Deus Todo-Poderoso, por ser soberanamente bom, nunca deixaria qualquer mal existir em suas obras, se não fosse bastante poderoso e bom para fazer resultar daí o bem. Como podemos ver, estamos realmente diante de situações que a fé nos pode conduzir, e só a fé. Na fé, na esperança e na caridade, saberemos também nós auferir o bem dos males e das adversidades da vida. Essa é a sabedoria de quem quer seguir o Senhor, tomando a sua cruz dia após dia. Nele e nessa cruz está a nossa vitória. Amém.